João do Rio, Dentro da Noite, parte 2. Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer, nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã, tens de gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração. E o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um Jack the Ripper civilizado. Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então, continuaste. Sim, continuei, voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e com um desejo louco, desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou, parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive ao seu lado no sofá. O maelstrom de angústias, de esforços, de desejos, a luta da razão e do mal. O mal que eu senti saltar minha garganta, tornar-me a mão, ir agir. Quando, ao cabo de alguns minutos, acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos, senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então, fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra, era a desgraça. Que se havia de fazer? Depois, Justino, sabes, foi todo dia. Não lhe via a carne, mas sentia-a marcada, ferida. Cozi-lhe os braços. Por último perguntava, fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola, fez. Ah, pobre Clotilde! A que ponto eu chegara, na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal dos braços, no dorso, nos seios. Ah, Justino, que tristeza! De novo, a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou.
Mas então, como te saíste? Em um mês, ela emagreceu, perdeu as cores, os seus 2 olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas, já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que ia buscar. Minha filha, Rodolfo chegou, avia-te. E lá de dentro, já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava até que, sem forças, vinha tombar ao meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada, confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde, recebi uma carta seca do velho pai desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste? Não fugi. Rolei. Perdi. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem. Tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei alcouces. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, e eu corria, às vezes, ruas inteiras de suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo assustado diante do ser que pausadamente e sem cólera lhes enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Gozo agora nos tramways, nos music halls, nos comboios, nos caminhos de ferro, nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro, sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornava-se metálica outra vez. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vinha a acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise. Estou. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, no entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura com um guarda-chuva a pingar apareceu. Espiou o vagão, caminhou para o outro. Entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas o que vais fazer? Não posso. Deixa-me. Adeus. Saiu, hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as 2 mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, esfolegando, rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo, o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu
estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão em que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça